Sabe quando a gente tem aquele sono leve, picado, acorda cansada e fica empurrando o dia? Hoje eu vou te mostrar 6 fatores essenciais para você ter um sono gostoso e restaurador. Vem comigo! Vem comigo! Se você ainda não me conhece, eu sou psicóloga e numeróloga e apaixonada pelo autocuidado e pela minha missão de facilitar a vida de quem deseja vencer a ansiedade, construindo o que eu chamo de mente milagrosa, e eu faço isso por meio de autoconhecimento e de práticas simples. Seguindo essa linha do autoconhecimento e da autossuperação, eu passei a vida pesquisando maneiras de resolver meus desafios. Resolvia um, aparecia o outro, até que eu comecei a acordar naquele horário clássico das 3 da manhã. Fui pesquisando e matutando sobre a situação, que eu descobri que aquilo que a gente não consegue encarar e resolver durante o dia faz a gente acordar no meio da noite para pensar sobre o assunto. Então, se a gente continua acordando, isso significa que a gente vai se deitar ruminando as nossas preocupações do dia. Aí, pessoal, isso só mostra que a gente não está sabendo lidar com os nossos desafios. É o que eu falo sempre, a gente precisa estudar, buscar informações que nos mostrem um caminho, encontrar alguém que nos ensine um método para lidar com os nossos problemas. Senão, a gente vai passar a vida em sofrimento, e passa mesmo. Por isso que as doenças começam a aparecer com o passar dos anos. Vem a ansiedade, a insônia, os pequenos adoecimentos, e o corpo fica guardando as mesmas emoções repetidamente, até não suportar mais. Aí, naturalmente, coisas mais graves começam a surgir, não é? E não é isso que a gente quer, mas é o que a gente colhe. Então, a questão do sono, eu pesquisei muito. De fato, tive algumas fases em que eu me senti impotente, eu não conseguia resolver. Bem, cada um com o seu desafio específico, não é? Mas eu tinha uma questão, um pano de fundo, que era inconsciente para mim. É aquela necessidade de querer controlar tudo, até o que não dependia de mim, eu queria controlar também. Eu ficava carregando o mundo nas costas, natural, né? Isso acontece com você também? Me conta aí nos comentários. Bem, até clarear isso na minha mente, eu não achava a saída para a sobrecarga que eu sentia. Agora imagino, você tem a noite para descansar, mas não desliga. Acontece que a mente não dorme, e se você vai dormir e não desliga, o corpo não vai relaxar e não vai descansar. Mas como que eu descobri aquele ponto cego que eu falei? Estudando as manhas da mente e do comportamento humano, porque a gente acha que o que pensa, sente e faz é o que está certo, mas será que nós estamos mesmo certos? Então nós precisamos ampliar a nossa visão, entender que a gente não pode controlar tudo. E também nós precisamos compreender que todo desafio só serve para isso, para a gente entender que precisa evoluir, se autossuperar e ver a vida por outros ângulos. Se não entramos nessa linha de crescimento, pode saber que vamos continuar dormindo mal, acordando de madrugada, cansadas e sem entusiasmo para levar o dia. Você quer isso para a sua vida? Lógico que não. Então, essa rotina neurótica precisa acabar, né? Foi com essa decisão que eu estudei muito o sono e descobri umas coisas bem interessantes. Foi tão bom porque quando eu entendi o que leva a gente a ter um sono reparador, eu já fui colocando em prática. Vou te contar tudinho, então fica comigo até o final, porque pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não vai te levar a restaurar seu sono, não vai mesmo. Sabe o que me anima a contar minhas experiências e ter esse trabalho todo de preparar um roteiro, gravar vídeos, editar e depois publicar? São os resultados que eu consigo na minha vida. Muitas vezes a gente sai e fica jogando conversa fora, está perdendo um tempo precioso. Então eu prefiro me dedicar a esse trabalho e compartilhar
tudo o que é construtivo e restaurador para mim, porque o que serve para um serve para o outro. Até mesmo porque essa é a minha missão nessa vida. E não tem nada mais gratificante que cumprir a missão que a gente tem. Por falar nisso, me conta nos comentários se você já descobriu qual que é a sua. Você nasceu para fazer o quê? Estar sem cumprir a sua missão pode estar tirando o seu sono. Tenha certeza disso, porque nesse caso a gente não consegue se equilibrar. Mas então, vira e mexe, a gente entra em fases que nos tiram o sono. Fala a verdade. Permanecer vivo aqui na Terra é algo bastante desafiador. A maioria de nós vive com medo, tem medo de tudo quanto é jeito. Daí, analisando bem, você descobre que tem um monte de raiva atrás do medo. Raiva do que não deu certo, raiva das pessoas envolvidas, raiva das circunstâncias. E faz um monte de besteira por causa disso, é ou não é? Daí você descobre um monte de culpa inconsciente ou não. Mas elas estão lá, as culpas, porque você acabou fazendo um monte de coisa que não tinha intenção de fazer. Já viu esse filme? E aí você também descobre um monte de autopunição. Mas sem fazer essas análises, não tem descoberta nenhuma. Então, com toda essa carga, a gente corre atrás de um remedinho para ansiedade, e depois um outro para dormir, e por aí afora. Não tem fim. Aí começa a dormir, mas não se sente descansado, revitalizado, não acorda cantando feito passarinho, porque o remedinho não resolve seus conflitos, só serve para sedar o vulcão que está lá explodindo, além de atrapalhar o sono REM, que é o mais restaurador. Agora, me conta, o que você precisa de verdade? Não é de uma boa dose de autoconhecimento? Que vai te levar ao entendimento da sua vida, que vai te levar a uma faxina emocional de verdade, enquanto você está acordado. Então, anota aí, o primeiro fator que nos favorece dormir bem, autoconhecimento. Saber qual bicho que está pegando. Já falei que todo mundo precisa de um caminho. Sem autoconhecimento, você não vai conseguir dormir melhor, porque não vai saber resolver seus conflitos. Mas o que tem o autoconhecimento a ver com o sono? Tudo a ver, presta atenção. Por que você acha que anda acordando cansado? Repara como o seu corpo está tenso, acorda com a boca travada, com dor no pescoço, na coluna, com preguiça de levantar, aquela preguiça, não é? Coitado do corpo, todo tenso, sobrecarregado por causa das emoções não resolvidas. Cansado daquilo que você viu, mas não resolveu, ou fingiu que não viu porque resolver ia dar trabalho, amolação, acareação, enfrentamento, despesa. Melhor fechar o olho, né? Então, o corpo também precisa de atenção. Não é só comer e beber. É correr, pular, dançar, caminhar, nadar, limpar a casa, limpar o carro. Gente, o corpo precisa de sol, de ar livre, precisa de atividade, não pode ficar sentado o dia todo. Na atividade, as tensões musculares se desfazem, os órgãos internos são massageados, o resultado é relaxamento, é contentamento, é saúde, disposição. Ó, acabei de te dar o segundo fator importante para te fazer ter um sono gostoso e restaurador. A atividade física diária. Começa a levar a sério as informações que você está recebendo. Você quer dormir bem, lembra? Bom, como terceiro fator, nem precisa falar que você vai precisar de ter uma alimentação nutritiva. Mas devo te lembrar também que a última refeição, presta atenção nisso, a última refeição deve acontecer pelo menos 2 horas antes de se deitar, para que o corpo não tenha que se ocupar com a tarefa digestiva durante o sono e ficar livre para executar suas funções. Essa orientação é super importante. Antigamente, associavam pesadelos com comida pesada à noite. Agora junta os medos não resolvidos e todas aquelas outras circunstâncias. Bem,
Como quarto fator, tem a hora de ir para a cama. O ideal é deitar-se entre 21 e 22 horas, porque alinha o sono com o ritmo circadiano do corpo. O ritmo circadiano, ele promove o aumento da melatonina, promove a reparação física e também a consolidação de memórias. Então, se a sua intenção é garantir mais qualidade ao seu sono, deite-se nesse horário, entre 21 e 22 horas no máximo, porque o sono é perturbado por se deitar em horários mais tardios. Mas quem se importa? É o que eu falo sempre, quem não se instrui não se cura. E agora eu vou te contar o quinto fator, que é o segredo mais valioso para ter um sono gostoso e reparador. Esse segredo eu descobri através de muito estudo. Ainda há pouco eu te falei da consolidação de memórias que acontece durante o sono. Então presta atenção nessa descoberta científica. Sabia que as nossas emoções ruins do dia são curadas durante o sono? É por isso que a gente se levanta renovada. Mas se a gente se ocupa de assuntos ruins logo antes de adormecer, nossas preocupações e desgostos, medos, brigas, filmes pesados, noticiários, conteúdos ruins da internet, são essas memórias que serão consolidadas. Sua mente ficará trabalhando nelas. É isso. Qual vai ser o resultado? Dormiu, mas não descansou, porque memorizou o que é estressante, desagradável, difícil, que é o que vai comandar o seu novo dia. Então sua vida não anda e você não sabe por quê. Tudo se agrava e você não entende por quê. Mas você dormiu pensando no problema, em vez de dormir projetando uma solução bacana, que te deixaria feliz, que seria boa para todo mundo. Aí no dia seguinte, você acordaria animado, com muitas ideias boas chegando na sua mente, acordaria cheio de certezas, de bem com a vida, aceitando as possibilidades que a intuição começa a te trazer. E já começaria a fazer planos, daí muita coisa começaria a se engatilhar. Então guarda bem isso. O último pensamento do dia é o que vai garantir um sono gostoso e reparador e um feliz amanhecer. Ai, que ótimo! Essa maravilhosa restauração diária, milagrosa, gratuita, incomparavelmente superior a qualquer tratamento ou terapia que a gente perde por falta de conhecimento. E a gente então não usufrui por pura ignorância. Repetindo esse segredo de ouro, presta atenção, é o bom sono que resolve a nossa vida, mas ele depende daquele nosso último pensamento, naquela horinha que a gente está mais para lá do que para cá, sabe? Aquele momentinho gostoso que você nem está dormindo ainda, mas também não está mais acordado. É nessa hora. Mas vamos botar o pezinho no chão agora. Enquanto isso, tem muito peixe grande levando o seu dinheiro, te colocando com ilusões que não te curam e ainda te adoecem mais, te empurrando de tudo para você dormir mal. Se dorme às custas de medicamento, você jamais terá essa oportunidade curativa. Porque lembra que eu te falei? O remedinho, ele não deixa o sono REM vir com tudo. Então, se tudo isso que eu estou te passando está mexendo com a sua forma de enxergar a vida e suas dificuldades, e se esse conteúdo está fazendo sentido e te tocar em algum momento, inscreva-se no canal, curta o vídeo, porque isso também ajuda o YouTube a te entregar mais conteúdos como esse. Mas agora, vou te contar o sexto fator para você garantir um sono restaurador. Certifique-se que o seu ambiente de sono seja escuro, o mais escuro que você puder, pois a luminosidade excessiva atrapalha a produção de melatonina. E também que o seu ambiente seja silencioso e arejado. São coisas fundamentais para a gente ter um sono bom, né?
Outra coisa, não tenha nenhum aparelho elétrico, eletrônico, nem celular no seu quarto. É aquela velha história, para ter uma coisa é preciso abrir mão de outras. Mas a nossa insanidade é tão gritante, que a gente não abre mão de muitos hábitos que são descaradamente prejudiciais à nossa saúde. Depois, a vida nos dá uma bela de uma sacudidela e a gente fica se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Não é? Ó, sabe aquele que escuta e põe em prática. É isso. Te parabenizo se você está conseguindo agir assim. Aprendeu, praticou, vai colher. Mas se ainda não consegue sozinho compreender muito bem todas as coisas, veja as dicas que eu deixo na descrição do vídeo. Procure investir no seu crescimento, na sua libertação, agora que ainda está podendo fazer alguma coisa, para não ter que remediar amanhã, para não ter que ficar dependente da boa vontade dos outros. Por aqui. Sua vida é o seu mais importante projeto, ela está nas suas mãos. Cuide bem dela. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me ajude a ajudar. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção.